1888, a Lei Áurea aboliu a escravidão no Brasil. Contudo, essa lei não estipulou políticas públicas para a reinserção do negro na sociedade, o que acarretou em práticas discriminatórias que perduram até hoje. Quais foram as principais consequências disso? Você tocou bem na primeira pergunta, quando você fala da falta de políticas públicas para a reinserção dessa grande parcela da sociedade que havia sido, em mais de 3 séculos anteriores, teve sua mão de obra explorada, que teve seus direitos como ser humano negado, né? Você não pode falar de direitos nesse momento, no período escravagista no Brasil, mas você teve uma negação da humanidade dessas populações, desses homens, dessas mulheres, adultos e crianças que não foram inseridos na sociedade. Com a falácia da abolição, eu digo falácia porque isso, como você mesmo disse, não se pensou em políticas públicas para poder reinseri-los na sociedade, você teve uma camada que ficou ao léu, ficou ao Deus dará na sociedade, né? E isso repercutiu na forma como a própria sociedade vai enxergar essas populações, né? E repercutiu na forma como o Estado lida com essas populações, né? Quando você não pensa em políticas públicas para essa população, você está criando também aí uma forma do Estado lidar com essas populações. E que modo é esse? Tudo que se pensa, se tem do negro na sociedade brasileira é a negação do próprio negro nessa sociedade. É a negação do negro como um cidadão que tem direitos e que esses direitos precisam ser garantidos efetivamente por meio de políticas públicas, né? Então você cria uma camada da população que não tem acesso a direitos básicos, né? Acesso à saúde, acesso à educação de qualidade, acesso à moradia, né? Uma grande camada da população que foi relegada à ocupação dos morros, à ocupação das periferias, à ocupação daqueles espaços, daqueles territórios urbanos ou não, que não eram não tinham uma função específica na sociedade da época, e que acabou acarretando nessa favelização da sociedade. Em questões de educação, você tem o negro com pouquíssimo acesso à educação superior, né, porque você não tinha políticas públicas de educação pensadas naquele momento ali da abolição para poder acolher toda aquela camada de pessoas que até então não tinham acesso à educação, não tiveram acesso à educação. Então isso resulta parca ocupação das cadeiras universitárias por negros hoje, né? Você tem aí as profissões consideradas profissões que são ocupadas para a elite, como a profissão de médico, advogados, engenheiros, que são ocupados, na sua grande maioria, por brancos e brancos aí com poder aquisitivo maior, de famílias tradicionais. Você vê poucos negros ocupando esses espaços. Sabemos que o preconceito em relação à cor é uma triste realidade que ainda está enraizada no imaginário coletivo. Como essa prática desumana se evidencia no meio social? O preconceito não é só com relação à cor, né? O racismo, ele é um tipo de preconceito que tem as suas singularidades, diferente de outros preconceitos. O racismo, ele é um preconceito que mata, né? Então não é só um preconceito com relação à cor. É um preconceito que promove genocídio contra as juventudes negras, contra as juventudes pobres, em sua grande maioria negras. É um crime. As mulheres negras são as mulheres que sofrem mais violência, né, tanto doméstica quanto diversos outros tipos de violência. Os jovens negros são aqueles que mais são assassinados pela polícia. Ou seja, o racismo não é só um preconceito contra a cor, né? Não é só uma relação de indivíduo para indivíduo, que seria reproduzido socialmente nesse esquema de indivíduo para indivíduo. Mas ele seria um tipo de preconceito que estaria enraizado nas estruturas maiores do Estado, né? No rol de crises que o Brasil tem e que deve encarar para sua possível solução, nenhuma é maior nem mais grave que os homicídios de jovens negros, né?
A última edição do Anuário Brasileiro de Segurança Pública contabilizou aí no ano de 2015 58.467 mortes violentas e intencionais, né? Sendo que essas 54% dessas vítimas tinham entre 15 e 24 anos, né? E eram, em sua grande maioria, negros e pardos. Então, você tem um número, uma estatística aí que é muito grave com relação ao assassinato de jovens negros e pobres. Falar do preconceito contra a cor não é só falar de um preconceito, como eu disse antes, de indivíduo para indivíduo, mas é falar de uma série de questões de violência direta contra essas populações e que são resultantes de um racismo aí estrutural na sociedade brasileira, que tem o seu início, que tem a sua origem na escravidão, no período escravagista do Brasil, mas que é reforçado diariamente nas nossas práticas comuns do dia a dia, nas práticas do Estado, nas práticas da sociedade, nas instituições, né, na escola, quando a escola se recusa a cumprir a lei, por exemplo, a lei que vai falar a necessidade de pensarmos do ensino da história da África e da cultura afro-brasileira para crianças e adolescentes. Atualmente, já existem políticas públicas voltadas para o combate ao preconceito, como a lei que pune crimes resultantes de discriminação. Essa lei realmente tem sido eficaz no meio social? Bem, essa lei é um primeiro passo, né? Na verdade, ela vem junto de uma série de outras leis que visam o combate ao racismo, né, no Brasil, né, como a Lei 10.639, a qual me referi antes, que versa sobre a obrigatoriedade do ensino de história e cultura afro-brasileira nas escolas, né, e que não é cumprida. Eu acho que pensar leis no combate ao racismo é essencial. E a gente não pode esquecer que todas essas leis, elas são reivindicações, são frutos de reivindicações e de lutas constantes do movimento negro organizado, né? Existe por trás, elas não vieram do nada, né? São reivindicações de toda uma camada da população brasileira, que organizada em movimentos sociais, em partidos, lutaram, tem aí anos de luta, décadas de luta por melhores condições, né? Então essas leis são resultantes dessas lutas, por isso são importantes. Mas precisamos de muito mais que isso, né? Não basta apenas pensar leis, mas precisamos garantir que essas leis sejam efetivadas, que essas leis sejam colocadas em prática. E existe ainda muita resistência da sociedade em colocar essas leis em prática, né? Existe ainda muita resistência da sociedade que precisa ser reeducada, né, com relação aos direitos da população negra do nosso país, entender que esses direitos não são privilégios de maneira nenhuma, né? Isso é um equívoco encarar isso como privilégios, que mudar a situação dessa população passa pelo que a gente tem discutido até agora nessa entrevista, que é a efetivação de políticas públicas. Quais medidas ainda precisam ser tomadas, tanto pelo poder público como pela sociedade, para que o combate à discriminação racial ocorra de forma efetiva? É importante ouvir, é importante que o poder público ouça as reivindicações dos movimentos organizados, né? Do movimento negro organizado, do movimento de mulheres negras organizados, do movimento das populações tradicionais negras, população quilombola, ou seja, é importante ouvir aqueles que estão na luta há muito tempo, na luta por direitos já há muito tempo. É importante ouvir as reivindicações dessas populações organizadas, né? É importante ouvir as suas colocações, os seus argumentos e pensar políticas a partir de, né? É importante colocar em prática
políticas que insiram essas populações cada vez mais no espaço que antes elas não estavam inseridas. De que forma a lei de cotas contribui para que o negro não fique na margem da sociedade? Ela cria a possibilidade de inserir aquele jovem, aquela jovem negra no espaço de formação com o qual ele não tinha contato antes, que é o ensino superior. E na sua relação com esse espaço, criar possibilidades de ocupar espaços de liderança na sociedade, né, espaços de formação na sociedade. E quando não ocupar esses espaços de liderança, esses espaços de poder na sociedade, esses espaços decisórios, essenciais na sociedade, ela pode voltar para a sua comunidade de origem e promover formações para os jovens, promover formações na sua comunidade voltada para a luta por direitos, na luta por melhores oportunidades na sociedade. Então é essencial, a lei de cotas ela é fundamental, né, com uma política aí para poder inserir esses negros, reinserir esses negros em espaços decisórios na sociedade. Né? Tem uma série de críticas que se tem a essa lei de cotas. Eu acho que toda crítica ela precisa ser levada em consideração. Acho que depois de tantos anos aí de efetivação dessa lei, a trancos e barrancos, a gente precisa discuti-la, precisa pensá-la sempre, mas é indiscutível que a lei de cotas ela contribui muito para a inserção do negro, para a inserção de uma população aí que sempre esteve à margem na sociedade.